programa Entre Elas de hoje traz um tema que vem ganhando espaço nas redes sociais e nos veículos de imprensa nos últimos dias: a gravidez precoce. O motivo é que o governo federal lançou na semana passada a primeira campanha direcionada aos adolescentes de todo o Brasil, com o mote "Tudo tem seu tempo, adolescência primeiro, gravidez depois". Essa campanha faz parte da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência e uma lei nova, a lei número 13.798, que foi sancionada em 3 de janeiro de 2019, para contribuir com a redução da incidência de gravidez na adolescência. Então, para falar mais sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara Caxias a minha xará, né, Léia Cristiane Muniz, que é diretora executiva aqui da nossa Secretaria Municipal da Saúde, a vereadora Paula Iores e, apresentando comigo, a jornalista Vânia Mates Peiorim. Então, meninas, muito bem-vindas, obrigada por terem aceito o convite. E eu gostaria, assim, só para a gente esclarecer um pouquinho para quem está nos assistindo, o período da adolescência das meninas que me corrija se eu estiver errado, das meninas que engravidam, é entre 10 e 20 anos, que é esse dado que eu peguei de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É isso? Eu não sei qual que é o período considerado, acho que ele consegue me ajudar melhor, né? Sim, na verdade, no Estatuto da Criança e do Adolescente nos traz dos 12 aos 18. Mas, pela Organização Mundial da Saúde, esse período, ele começa mais cedo, né, aos 10, inclusive até os 19 ou 24 anos. Eles trazem até 24 anos, começa dos 10 aos 24 anos. Mas, pelo Ministério da Saúde, em relação a indicadores, né, onde a gente avalia esses índices de gravidez na adolescência, o dado que nós pegamos é até os 19 anos, então abaixo dos 20, isso. 19 completo. Né, a gente considera uma gravidez na adolescência. Ou seja, nesse período, a mulher ela ainda não está totalmente preparada psicologicamente, fisicamente, fisiologicamente para ter um bebê. Né? Então, é até os 19 anos completos. Dos 10 aos 19, pelos dados do Ministério. Até os 19, isso. Tem engravido com 12 anos. O que me chamou a atenção é que os dados que tem aqui nesse material dessa campanha Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, eles falam de 15 a 19. E eu já achei, porque a gente sabe que é anterior. Né? Então, porque esse dado aqui é de 2000 a 2018. E eu acho que ela vem se tornando cada vez mais precoce. Né? Até eu estava também consultando o Ministério da Saúde e em 2018 houve uma redução de mulheres, de crianças mulheres grávidas, né, nessa faixa dos 10 aos 19 anos, de 480 mil para 400 mil. Mas ainda é um dado enorme. Então, em 2018 foram 400 mil crianças nascidas de crianças e jovens, né? Na faixa dos 10 aos 19. Para ser mais precisa, é 434 mil. Pensa só, em 2017 foram 480 mil crianças. E tu sabe quanto foi em 2000? Não. 721. Pensa. Então, a gente viu assim, ó, que ainda é grave, mas já foi pior. Já foi pior, se percebermos a população, né? Hoje a gente está com 210, 220 mil. Aumentou a população e reduziu o número. Então, melhorou muito, né? Mas porque não estamos falando de outras décadas, de 2000, de outras... Sim, é recente. É agora, nesse atual século. Inclusive, em 18 anos. Foi feito um levantamento em relação aos dados que nós já temos de 2019, do primeiro semestre. E aí, 17%, claro, isso dos atendimentos de pré-natal SUS. Isso aqui em Caxias. Em Caxias, dos atendimentos feitos nas unidades básicas de saúde de Caxias do Sul, no primeiro semestre de 2019. 17% das mulheres, né, que fizeram pré-natal têm menos de 19 anos. Né? Então, menos de 20 anos. 17%. Digamos assim, 17%. É um dado alto. Claro, se a gente for estender isso para a rede privada, a tendência é diminuir. Porque na rede privada nós não temos tantas adolescentes que engravidam, por uma série de situações. Né? Quais situações, né? O nível socioeconômico, cultural, educacional, né? A gravidez precoce, ela acompanha a curva da vulnerabilidade, né? Isso. E ela aumenta.
porque normalmente a adolescente que engravida abandona a escola também, né? Outra causa social que acompanha. E eu li em algum lugar que dizem que logo a adolescente que tem 30% dos casos, elas já engravidam, logo depois já engravidam de novo, né? Então já tem um dado que diz que logo depois ela já engravida. Então elas começam a ter filhos. Mais né? filhos. Já mais filhos, 30%. Eu li em algum lugar isso. Então sim. elas têm uma gravidez e logo depois já tem outra, né? Numa ocasião, em 2013, eu fiz um curso da Associação Nacional dos Hospitais Privados e tinha um dado lá referente à natalidade, porque a gente estava olhando a pirâmide, que a pirâmide está invertendo, né? Então, que os nascimentos são cada vez menores. Porém, eles são menores na classe média alta. Então, tem as mães com mais idade e mais escolaridade têm menos filhos, uma média de 1 filho. Isso. As mães com menor idade e menor escolaridade, a média é de 3 a 4. Ainda é um número grande, assim, sem tanta estrutura. Sem tanta estrutura. E tu teria esse dado total de, não sei, atualizado de jovens grávidas, adolescentes aqui em Caxias do Sul? Ainda não, né? Nós precisamos só fechar os dados ainda de dezembro, né? Dos nascidos vivos de Caxias, que aí abrange todo o município, inclusive a rede privada, os hospitais, né? Para ter esse dado. Né? Ainda não foi fechado, mas nós vamos ter. Eu até estava vendo, não sei se Cristo também não leu sobre isso, que o Brasil ele tem uma média de 58 casos a cada 1.000 nascidos, então de gravidez de adolescentes. Ele é maior que as Américas, Sim. que é na faixa de 48 para cada 1.000 nascidos. A gente ainda tem um dos primeiros índices de gravidez na adolescência. Eu tenho aqui o dado, Gurias. A taxa mundial é 46 nascimentos a cada 1.000, a taxa mundial. Na América, 65 a cada 1.000, 65,5, e no Brasil, 68,4 a que dá cada mais ou menos 1.000. uma em cada 5 adolescentes, né? Uma e um pouquinho, se for fazer mais ou menos. É muito nossa alto. Média é uma alta. em cada 5 é bastante. Isso, a gente, como eu sou enfermeira, então já trabalhei na rede básica, em algumas unidades básicas, e nós fazíamos atividades com as escolas. Ainda se faz, né? As isso eu ia equipes fazem. te perguntar. E esse é um grande diferencial, inclusive é o que o Ministério também preconiza e estimula, né? Inclusive a gente tem verba para isso, né? A gente tem um programa que é chamado Programa Saúde nas Escolas, onde o município recebe verba para fazer essas ações. E essas ações, elas devem ser construídas conjuntamente entre a saúde e a educação. Devem ser planejadas de forma conjunta. E são ações, não, por exemplo, como a gente... Há um tempo atrás, eu lembro da minha experiência também, a gente ia na escola, assim, enquanto profissional da saúde, percebendo a importância, né, desta prevenção, a gente ia, dava uma palestra. Isso não funciona mais. Com certeza. Né? E aí também a escola também não trabalhava com esse tema. E aí os adolescentes, claro, naquele dia achavam interessante, mas esqueciam. Né? E não, na verdade, os temas eles precisam ser trabalhados tanto pela saúde quanto pela educação, na sala de aula. Né? E de forma lúdica, com metodologias ativas. Agora o Ministério traz a forma, assim, uma forma teatral de trabalhar também. Né? Até tem uma proposta nova que ainda a gente não sabe como vai funcionar, né? Mas está chegando, então de incentivo até para a gente diminuir também as infecções sexualmente transmissíveis. Porque a gravidez é só um dos problemas. É um dos problemas. E junto com a gravidez, a gente tem um problema muito grande aqui em Caxias, né? Não só em Caxias, em vários municípios, que é o aumento da transmissão da sífilis. Sim. Né? Que ela tem Uma impacto. coisa já, né? E vocês viram bem essa semana que foi divulgado pelo governo do estado esse projeto conjunto com a Unesco, né? Isso aí. Para reduzir o índice de AIDS. De AIDS, mas entra junto, né, a questão da educação. É tudo, né? E também dentro dessa metodologia, e eu gostei muito assim da fala, né, que foi dito pela pessoa da Unesco, que a gente precisa adequar a linguagem ao jovem, o que o jovem compreende, porque palestra e panfleto não funciona mais, ela diz, né? Então tem assim, pelo que eu li, né, o container, né, containers, tem um investimento, vem uma verba, então, do Ministério da Saúde de 4.400.000 para containers com
teatro, né, como tu disseste, interativo, recursos. A plateia participa também, né, pergunta, atua. E também estão desenvolvendo aplicativos para trabalhar isso a nível de Instagram, de Facebook, que é o que a gurizada entende. Porque até nesse caso não são todos os municípios, né? Caxias está entre eles por conta dos seus índices, né, Leia? Isso aí. Altos índices de AIDS. Então, e infecções Vânia, sexualmente transmissíveis. qual é a questão sobre isso? Eu li também. O Estado, eles estão associando esse programa ao RS Seguro, né, o Estado, porque eles percebem que o aumento da AIDS está relacionado também, está ligado à violência. No RS Seguro está havendo um trabalho nos 18 municípios, onde se concentram 97% dos crimes. Então, isso está sendo um trabalho assim, a gente fala com a cultura, com o esporte, com a educação, com a saúde, com a segurança, e todos falam a mesma linguagem. Agora a gente estava conversando estou vindo da Quarta CRE, então elas estão ligadas ao RS Seguro. Em Caxias são 11 escolas, né, que foram mapeadas com maior índice de violência. Isso estadual? Da rede estadual, pública, municipal? As duas também. Falando um pouquinho do RS, então, são 18 municípios que concentram 49% dos crimes. Então, ao invés de distribuir os recursos, eles estão sendo centralizados. Onde mais está havendo esses casos? Em 4 pilares. Tem o pilar do combate ao crime, por isso que a gente recebeu o pelotão de choque. Tem a prevenção, que daí entram todos esses pilares que a gente está falando, né? Então, eles devem iniciar o projeto por esses 18 municípios, onde Caxias está incluída, e depois estende para o Estado. Porque esse projeto com a Unesco é de 4 anos. É permanente, porque essa é o interessante das políticas, é que elas se tornem permanentes. Tem a continuidade. Isso, para ter efeito. Esse projeto específico é de 4 anos, esse projeto específico com a Unesco. Mas essa escola, saúde na escola... Saúde na escola, que é o permanente, programa, mas né? Ele entra junto nesse pacote todo, assim, claro, é uma verba separada, mas a intenção é nós unirmos esses programas, porque o objetivo é o mesmo. Claro. Tanto o RS Seguro, quanto agora esse da Unesco e o programa Saúde nas Escolas. A gente pode estar trabalhando a prevenção da violência e a prevenção da gravidez. O censo escolar, ele é a base, né? Sim. O censo escolar ali nesse momento que se faz o questionamento e se informam esses dados, pelo que eu li, Leia, nacionalmente, né? Porque é a escola que fornece os dados de jovens grávidas. Sim. Esse é o mapeamento. Para te ver, a escola é a porta realmente de estatística, para depois, então, esses programas terem mais efetividade. E é também onde, cá entre nós, né? A escola é onde a coisa aflora. Então, às vezes, em casa, a adolescente não tem essa abertura com a mãe, né? Tanto de conversar sobre sexualidade, de conversar sobre uso da camisinha, contraceptivos. E aí, onde que vai falar? Na escola. Se não fala com um grupo de amigos, se não fala com o professor bem orientado, vai falar com quem? Com o grupo de amigas e de amigos. Que às vezes... Ou vai acessar as redes sociais, que nem sempre é muito bom e não trazem informações verídicas ou confiáveis, né? É bom nós concorrer, né, com as redes sociais, porque elas trazem tantas coisas. A informação é bom, mas também tem esse lado ruim. Tem que botar coisa boa nas redes sociais. Eu acho que esses aplicativos vêm bem, né? Vem bem. Nós vamos falar mais sobre esse tema no próximo bloco, que já encerramos o tempo desse. Você que está nos assistindo, fique com a gente, nós voltamos já já. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.
voltando com o programa Entre Elas, hoje falando sobre gravidez na adolescência. Essa aqui tem várias causas, né, meninas? Nós estávamos comentando no intervalo, pode ter várias causas. Inclusive, a menina pode desejar essa gravidez, né? Se tornar, às vezes, não é uma gravidez totalmente desejada. Ela, por algum motivo, deseja engravidar nova. Ou talvez, às vezes, não teve algum acesso à informação, ou por ingenuidade, achar que nunca vai acontecer com ela, né? Às vezes os adolescentes têm essa impressão que nunca pode acontecer com eles alguma coisa, né? É uma idade que a gente considera que eles são invencíveis, né? Então, quais vocês podem apontar de causas de gravidez na adolescência? Vamos começar falando de dados, daí a gente fala dos dois tipos. Olha só, nesse dado que nós pesquisamos aqui, 66% das gestações em adolescentes não são intencionais, mas tem 44% que são. Bastante, né? Bastante. Temos que estar atentas a isso. Até mães, né? A gente comentava também, mães que engravidaram adolescentes, as filhas também engravidam adolescentes. A história se repete, né? A história se repete. É muito, a gente está comentando, que até na minha prática, assim, na unidade básica, eu atendia gestantes, meninas querendo engravidar, né? Por inúmeras situações, ou porque às vezes estavam numa situação muito ruim, né, no seu ambiente familiar, de conflitos, aí queriam sair daquela situação, e aí viam no parceiro, né, e na gravidez uma possibilidade de se libertar daquilo. Mas muitas vezes, ingenuidamente, elas entram numa outra armadilha, né, porque a vida com aquele parceiro não vai ser daqui a pouco definitiva, né, para uma vida inteira, né? E aí daqui a pouco ela vai ter que criar aquela criança sozinha, né? Talvez às vezes reproduz a própria violência que às vezes sofre em casa. Acontece ou que assiste muito. A mãe e o pai, isso, né? Enfim, por conta dessas discussões, dessas brigas, porque muitas vezes é para fugir disso também que elas engravidam. Isso acontece, né? muito. A violência doméstica, elas fogem dessa violência doméstica e acabam entrando numa outra situação também que é a violência doméstica. Né? Elas acabam reproduzindo, né, a vida da mãe, da avó. Né? Ou às vezes encontram um parceiro que não quer utilizar a camisinha. E elas acabam cedendo, né? Cedendo. Esse aspecto, Cris, eu lembro num treinamento nosso em resumo, a secretária de Saúde de São Paulo contou sobre toda uma política pública de lá num treinamento nosso, preparação para políticas públicas e tal, e fizeram uma pesquisa. Porque a gente pode imaginar assim, não conhecem, não sabe que o postinho tem contraceptivo, né, que oferece. Não. Tem vergonha. A grande maioria tem muito aliado à baixa estima, né? Se eu pedir para ele usar a camisinha, ele não vai me querer, sabe? Coisas que não, né? Que a gente tem que reforçar as meninas. Com né? certeza. Uma autoestima, porque não é por falta de saber que existe a camisinha ou que existe, porque a gente, antigamente, não sei se é do teu tempo, Léa, falava-se assim que as mulheres não tinham muita informação de como tomar o anticoncepcional e dividiam com a vizinha. Né? Eu já ouvi falar isso, não sei se ainda tem também. Então, mas nesta pesquisa focada em adolescentes, estava mais ligado a não, eu não posso, não vou dizer que eu não quero, né, não vou querer transar sem a camisinha, porque ele pode não. Mas e também tem o outro lado, a gente fala, né, da menina, essa baixa autoestima, mas também tem casos realmente que o menino diz, por quê? Você duvida de mim? Você não acredita e não confia em mim, que eu me cuido e tal. Porque aí que tá, o parceiro também precisa ter essa consciência. Porque, lógico, na adolescência, os hormônios estão à flor da pele, mas as dúvidas estão à flor da pele. É uma fase de descobertas, né? Porque o menino, ele é corresponsável. Né? Pois é. Os dois são responsáveis. Não é só de mim, né? De mim, menina. A gente tem que falar dos dois, né? Com certeza. Então, em todas as ações que a gente acaba fazendo junto com as escolas, a gente tem que fazer isso, assim. Empoderar essas meninas, né? Fazer com que elas pensem no projeto de vida para elas, tanto elas quanto os meninos, né? O que eu quero para minha vida daqui para frente, daqui a, sei lá, 10 anos. Porque o filho é um projeto para a vida inteira, né? Para a vida inteira. E você percebe, Léa, nos teus, nessa sua andança, né? Que acaba, via de regra, o filho com a menina? Com a menina. Ou com a mãe. Ou com a avó.
Com a avó, isso. Com a mãe que é a avó, a mãe da menina. Isso é mais comum do que É se mais pensa. comum. Aí o relacionamento não dá certo, e aí ela acaba criando aquela criança sozinha, muitas vezes não recebendo ajuda do companheiro, né? Porque muitas vezes eles acabam se unindo, mas não casando oficialmente, porque hoje em dia já não acontece mais muito isso de casar, enfim, no papel. Engravidou, vai ter que casar. E aí acaba tendo um outro relacionamento. E nesse outro relacionamento, o menino ou o companheiro também quer um filho. Né? E ela acaba cedendo. E eu já vi assim, de meninas assim, com 25 anos, tem 4 meninas ou 4 filhos homens, e agora o novo companheiro quer mais um e quer de outro sexo. Então ela precisa dar esse filho porque o companheiro quer. Quer o menino porque ela já tem menina, então ele quer o menino. Em que momento que ela olha para ela, né? Essa menina mãe, em que momento ela olha para ela? Que sempre satisfazer as vontades e desejos de outra pessoa. E aí, né, gente, a velha questão da educação, né? Que vale para tudo nessa vida. Eu não sei se vocês assistiram aquele documentário, porque tem o filme da Malala, né? Mas tem um documentário que eu sempre uso nas minhas palestras com adolescente. E a Malala diz, se eu não tivesse o pai que eu tenho, que me incentivou, né, a estudar e tal, eu continuasse, né, na cultura do meu país, eu já teria vários filhos. Né? Nesta idade que eu tenho, que ela tinha 14 anos, quando ela fez, eu já teria vários filhos. Né? Então, a educação liberta, a educação te faz querer, né, se dar conta que tu pode ter uma vida melhor, que existem outras alternativas, né, para te sentir bem, para te, né, fazer parte de um mundo, ser protagonista, né? Então, isso gera um problema de escolaridade, né? Baixa escolaridade. Não consegue emprego. Porque também tem tantos filhos para criar. 75% das meninas adolescentes com gravidez precoce abandonam a escola. E aí tem um outro problema, né, que eu destacaria, assim, que é a falta de... A gente fala muito da educação infantil, né? A gente tem falta de vagas em escolinhas. E é um problema para a mulher. Para a mulher adolescente também. Porque às vezes ela está com a criança, ela não pode... Ela tem que cuidar daquela criança, ela não tem com quem deixar. E ela não pode frequentar a escola e não pode trabalhar. Sim. Né? Então, como é importante, né, às vezes, a gente ter a disponibilidade de vagas em escolinha, que vai atender aquela criança, vai acompanhar durante o dia, né, para a mãe poder trabalhar e se libertar também. Mas pensa só, Leia, se a vereadora está falando que 75% das meninas evadem. Então, se a gente tem 400 mil crianças nascidas, de crianças, adolescentes, jovens, de 10 a 19 anos. Então, isso significa que 300 mil meninas ou adolescentes jovens deixaram de estudar por conta do filho. 300 mil, por exemplo, em 2018. E aí, né, o ciclo da violência que se forma muitas vezes, né? A gente não está generalizando agora. Sim. Mas quando a gente vê depois aqui, atende na coordenadoria da mulher, né, a mulher que está sofrendo violência ou tal, mas que não tem estudo, não tem trabalho, não tem, né, não quer dizer que todas foram gravidez precoce, não é isso, mas abandonar a escola é um problema. É um problema, né? Com certeza. Por isso que todo o investimento que a gente fizer na prevenção, nessa educação na escola, é fundamental. Ou mesmo, né, vereadora Paula, mesmo que engravidou, não desistir da escola. Há todo um aparato da educação que dá essa atenção durante o período de gestação. Então, eu penso o seguinte, né, aconteceu a gravidez, né, vida para frente, e assim, é talvez mais um estímulo para que essa mãe jovem siga adiante, continue estudando. E a escola ela pode dar os planos de aula, ela pode fazer uma programação de estudos. Então, quem está numa situação e está pensando, de repente, desistir, não desista, porque há todo um suporte na escola pública e na escola privada. Isso é amparo legal, a LDB sugere, ela defende, e não desista. E assim, Vânia, assim, ó, o programa, né, esse do Programa de Saúde na Escola, ele fala assim, ó, abordagem do crescimento e desenvolvimento, discussão sobre o plano de vida, saúde sexual, que entrariam então as doenças, né, a prevenção, planejamento familiar, saúde reprodutiva,
Então, isso é importante, porque eu não sei se vocês já estão acompanhando nas redes sociais, já tem gente contra isso. Porque diz, vamos começar a falar sobre ideologia de gênero. As pessoas confundem e tem um preconceito muito grande em que a questão daqui, a vida sexual, a educação sexual é em casa, não acontece, né? A gente pode até ser que tenha gente que acontece. A gente precisa garantir que isso ocorra na escola. Né? Sim, as discussões têm que ser na escola, não só. Não, quem estiver em casa e estiver tranquilo, educa, orienta, tranquilo, mas a gente sabe que isso, de números, isso não vem acontecendo. E há uma discussão também, Cris, é interessante isso que a vereadora Paula está falando também, porque há uma discussão que fica no bojo disso, que é qual é o papel da escola. É também o papel da escola discutir esses assuntos que nos intrigam. Querendo ou não, são assuntos tabus e que, passado ano a ano, as pessoas às vezes empurram com a barriga para o lado. Ele tem que estar nessa discussão e, aliás, não pode professor fugir dessa discussão. Não pode pai, não pode mãe e tem que, às vezes, ser seguro. Então, como tu disseste, a educação, mas é o conhecimento do professor, é o conhecimento dos alunos que vai ajudá-los a sustentar suas escolhas. Né? Então, esse assunto tem que estar, sim, na roda de discussão. A gente nota que os alunos que eles têm uma carência nesse sentido, quando eles vêm aqui visitar a Câmara, que eles têm uma carência de saber um pouco mais sobre a realidade mesmo, né? Que às vezes fica um pouco preso do conteúdo da escola e eles não falam um pouco da realidade. E eu acho que também é interessante falar, né? Como a gente está falando das adolescentes, quando elas engravidam, como elas colocam, às vezes, a própria vida em risco, porque elas tentam até abortos, né? Então, acontece de elas colocar a vida delas em risco, porque elas estão inseguras, desesperadas numa situação, e colocam a vida delas em risco se sujeitando a isso. Ou talvez até a vida do próprio filho, quando elas não têm um acompanhamento pré-natal tão digno, né? Porque elas não têm tanto conhecimento, elas ainda estão... É uma estrutura, você ainda criando uma estrutura, né? De concepção da vida, das coisas, e ainda tem que lidar com uma outra vida, com acompanhar um pré-natal com vacinas, com alimentação, né? Então, com responsabilidades, né? Uma adolescente ainda, né? Mas já com muitas responsabilidades. Com uma sensação de culpa. E aí a vereadora Paula também é psicóloga, né, Cris? Isso. Acho que essa intervenção que tu está fazendo é ótima. E ali lhe pergunto como fica a cabecinha dessa menina, a vereadora Paula, como a Cris está dizendo, e que ainda carrega uma sensação de culpa. Por quê? Porque vai expor a família, porque vai expor o pai, a mãe, vai se expor. Puxa, eu engravidei muito nova, né? Como lidar com isso? Como fica a cabecinha dela? Eu vejo que assim, cada coisa, né? Se engravidou, é importante tratar disso, acolher, né? Para não parar, porque já vai ter coisa para lidar, né? Vai ter uma criança cuidando de uma criança, tá atropelando fases. Agora, vamos tentar prevenir, mas se aconteceu, tem que acolher, né, gente? Porque os sentimentos são os mais variados, né? Eu vejo que tem que trabalhar também os colegas, a turma, porque algumas sofrem bullying também na escola. E esse é um dos motivos, às vezes, nas quais elas desistem, né? Se sentem inseguras em voltar. Pelo menos é o relato já que eu recebi voltar de algumas grávida, meninas. voltar para a escola. Isso é um pouco triste, que é o pai e a mãe que fazem o filho, né? Mas geralmente nessa hora, quem sofre mais é a mãe, né? É a menina. O menino não tanto, mas a mãe que sofre o bullying. A mãe que às vezes tem que lidar em ter que... Como se a culpa fosse só da menina, né? Fosse só dela. Então a nossa sociedade ainda é machista. Ainda recrimina muito mais as mulheres. Perfeito. E o bebezinho nasceu por conta de 2, né? Isso. De 2, às vezes por grupo de amigos, às vezes está ali nessas discussões, nessa falta de maturidade, porque é isso, né? Não tem uma maturidade ainda. Às vezes a gente é adulto e também às vezes não tem uma grande não tem uma maturidade suficiente, imagina adolescentes. Mas isso aí nós vamos continuar conversando no próximo bloco, porque esse já esgotamos o tempo. Nós voltamos em 1 minutinho. Até já. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo, né? Mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando
até 3% do imposto devido para o Fundo Criança. E para participar é simples. Ao fazer a declaração, seleciona a sigla ECA, clica em Novo e depois escolhe o município para destinar até 3% do imposto devido. Gera um DARF, tu paga e pronto. O valor que tu destinou será descontado do imposto devido. Se todos participarem, esse valor pode ultrapassar 400 milhões de reais e ajudar milhares de crianças e adolescentes aqui no estado. Procure o seu contador ou a Receita Federal e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Voltamos com o programa Entre Elas e já convido a Vânia para fazer a leitura de um trecho de um livro que é da A Mensageira das Violetas, isso da poetisa portuguesa Flor Bela Espanca. Isso mesmo. Vânia, contigo. Até a Cris chamou a atenção quando eu trouxe essa obra, porque Flor Bela Espanca, ela durou 30 e poucos anos, pouquíssimo tempo de vida, mas escreveu, enfim, uma obra densa, principalmente sonetos, poesias que falam muito da mulher, das suas, digamos, inquietações românticas, sentimentais, dúvidas, mas também com sempre um desejo de felicidade. Hoje eu trouxe pra gente Inconstância. Procurei o amor que me mentiu. Pedi a vida mais do que ele dava. Eterna sonhadora edificava meu castelo de luz que me caiu. Tanto clarão nas trevas refulgiu e tanto beijo a boca me queimava. E era o sol que os longes deslumbrava, igual a tanto sol que me fugiu. Passei a vida a amar e a esquecer, atrás do sol de um dia outro a aquecer, as brumas dos atalhos por onde ando, e este amor que assim me vai fugindo. É igual a outro amor que vai surgindo, que há de partir também, nem eu sei quando. Por que eu trouxe esse assunto, né, esse poema, num debate, numa conversa sobre gravidez na adolescência? Porque muitas meninas acabam se apaixonando e acham que, por vezes, este amor, né, será retribuído com mais intensidade se a este amor eu lhe der um filho. Não é? E às vezes elas acham que agarram esse amor a partir de um filho. Talvez esse assunto parece antigo, mas ele é muito mais recente do que se parece. Acontece, né? Acontece. E eu acho que a própria Leia pode nos ajudar se isso realmente ainda acontece, e principalmente ela que tem esse atendimento na porta da saúde, né, na unidade básica de saúde. Casos assim ainda existem, Leia? Existem. Muitos, existem. Porque ainda a adolescente, ela sonha, né? Ela sonha, ela deseja, ela idealiza, né? Ela acha realmente que se ela der um filho, né, o companheiro, né, pode amá-la mais ou vai ficar com ela para sempre, né? Aquilo que nós estávamos comentando, né? Mas o que a gente vê em casais é que às vezes até afasta o filho, né? Pelo menos com a realidade. Sim. Porque é difícil a criação de um filho, ainda mais nos dias de hoje, né? Então é muito idealizador. É incrível, né? Eu estava assim, eu acho que eu vou falar o óbvio, mas quando a gente estava falando da importância da educação e de fazer um plano de vida, porque, e a gente também falou que na classe média alta nasce menos, né? E quando tem mais vulnerabilidade, menor escolaridade, mais. Então, eu vejo assim, tu convive num ambiente onde tu tem plano de vida, tem plano de estudar, de fazer uma pós-graduação, de te formar. E se tu vive naquela que a tua mãe teve filho cedo, daí quem que vai romper esse ciclo? Né? Porque eu também vou ter filho cedo. Se não aquela realidade. Aquela realidade. Para adolescente, ela está inserida naquela realidade. E se ela não tiver uma referência, pode ser uma referência professor, um profissional da saúde, um vizinho, uma amiga mais velha, enfim. O adolescente ele precisa ter uma referência, né, para se espelhar e pensar numa perspectiva de vida, né, daquela realidade no qual ela vive. E tanto que eu gosto muito de passeios no campo da educação, nas escolas, os passeios, as visitas a novos locais, porque às vezes o território da criança e do adolescente é muito restrito.
é bem esse restrito, assim, da família, do bairro, porque, às vezes, diante de uma situação socioeconômica fragilizada, tu não vai mais do que ali. Tu não vai mais do que no centro da tua cidade. E se tu vê novidades, vai a um passeio numa outra cidade, numa outra região, tu abre horizonte. Então, tu ouve novos profissionais, tu escuta novas experiências, e aí o que acontece? Tu diz, não, eu posso sair deste quadrado. Isso. E outra coisa que eu queria abordar também, meninas, é que agora, daqui 10 dias, nós temos a chegada do carnaval, né? E aí aumenta, nesses períodos aumenta, né? Tanto a gravidez quanto o índice de DSTs. De DSTs. Então são dois problemas de saúde pública que, acredito que são intensificadas as campanhas até para ter um cuidado com essa época. E nós pedimos que os adolescentes, todos, né, se cuidem, né, se valorizem, se amem, se amem, assim pode mesmos. Aproveitar, pode aproveitar, pode dançar, pular, beber, mas se cuidar, né, usar preservativo, que é o único método que previne uma infecção sexualmente transmissível e uma gravidez. Isso. Leia, e você nos falou antes, a UBS, a Unidade Básica de Saúde, está de portas abertas para acolher quaisquer adolescentes. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses horários das UBSs e quais são os critérios. Ele pode ir sozinho lá buscar a camisinha, buscar orientação, porque às vezes também tem uma certa dúvida, até no uso desses preservativos. Sim, com certeza, assim, nós sempre estimulamos isso quando nós vamos para as escolas. Mas a gente sabe que nem sempre as unidades básicas elas conseguem ir em todas as escolas. Então nós pedimos assim que os adolescentes, que eles quando têm uma dúvida, procure a unidade básica, né? Peça pelo enfermeiro, né? Daqui a pouco ele não conhece os profissionais lá, se sente envergonhado, chega e peça pelo enfermeiro, que ele está sempre disponível. Inclusive é o profissional que geralmente vai até a escola. Tem direito a pegar preservativo. Geralmente, nas unidades básicas, o preservativo ele já está no balcão, né, na farmácia, para a pessoa chegar e pegar, né, sem ter aquele... se sentir envergonhado, constrangido. Então, é só chegar e pegar. Se tiver dúvida no uso, peça para falar com um profissional, né, o enfermeiro. Ele tem direito também a ser atendido individualmente, sem a presença do pai e da mãe. Isso é um direito já que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, é um direito também pela Organização Mundial da Saúde. Então, ele deve ter o sigilo garantido, a sua privacidade. Então, se ele tiver alguma dúvida, teve uma relação sem preservativo, ficou com medo, ou está com algum sintoma, algum sinal diferente, procura também o serviço de saúde, a unidade básica, que ele vai ser atendido sem a presença do pai e da mãe, né? As únicas situações que nós comunicamos o pai e a mãe é quando a gente identifica algum risco, né, de vida para aquele adolescente, né? Alguma situação em que coloque a vida dele em risco. As unidades, elas ficam abertas das 7h30 às 4h30 da tarde, né? A gente tem algumas unidades com horário estendido até às 20 horas. É de segunda a sexta. 21, desculpa. De segunda a sexta. De segunda a sexta-feira. As unidades com horário estendido estão até às 21 horas, que eles podem também acessar no Vespertino. A do Esplanada, acho que é uma. Esplanada, Diamantino, no Desil Risso, Reolon e Vilipé. Ou seja, está atendendo esse horário estendido, atende às principais regiões. As principais regiões, isso. E outra coisa também, a gente tem nas unidades básicas disponíveis os testes rápidos, que é para HIV, sífilis e hepatites. Então, também o adolescente que está tendo relação sexual já, né, está na dúvida, ele pode ir também a fazer esse agendamento para fazer os testes rápidos com o enfermeiro. Só que, claro, não vai ter uma relação desprotegida hoje, já vai querer fazer o teste amanhã. Não adianta, não vai aparecer nada. Né? A gente tem uma janela imunológica, né? Por exemplo, no caso da sífilis. No dia que tu teve uma relação sem proteção e daqui a pouco tu ficou na dúvida se a outra pessoa tinha ou não alguma doença, sífilis, por exemplo, demora 1 mês para aparecer no teste rápido. Né? O HIV...
até 3 meses. Então, não é no outro dia que vai aparecer, né? Então, mas pode estar procurando a unidade básica e estar fazendo um agendamento com o profissional de lá. Né? No fundo, né, Cris, a gente aqui está discutindo isso e falando abertamente, mas não quer que a gente está dizendo assim, faça relações sexuais, não é isso. Pelo contrário, a gente quer que o adolescente, principalmente a menina adolescente, seja feliz. E ser feliz pressupõe muitos cuidados. E esse é um deles. Essas orientações, a tomada de decisão das Com meninas, certeza. Elas precisam de orientação para essa tomada de decisão. Sim. Então, a gente está aqui discutindo o suporte existente que talvez para aquelas crianças, aquelas meninas que não têm uma abertura em casa, não tem essa conversa, pode, então, se utilizar do poder público. E a gente pode falar até de outros movimentos, né, Vânia, que tem agora, que até surgiram até com essa campanha, ao contrário que do início da sexual, fim da relação sexual, Sim. que às vezes as meninas começam cedo, mas tem movimentos contrários a isso. E tem inclusive um movimento que é Eu Escolhi Esperar, eu acho, que tem Toda de adeptos contra a abstinência sexual. da abstinência sexual, que é o que a campanha traz, que gerou um pouco de repercussão. Mas que também é contrário, né, disso de começar a vida sexual cedo. Ao contrário, começa um pouco, espera um pouco para iniciar. Eu acho que a gente gerou uma polêmica. Acho que é bem também. importante que tu trouxe isso, que a gente não se prenda à polêmica, se é com abstinência ou se é a gente se prender a ser feliz, a fazer, né? A gente, né? Acho que é importante. Eu acho importante que a gente cuide um pouquinho. A idade, a gravidez na adolescência, ela te causa vários transtornos. A gente vê pelos dados aqui, o abandono na escola, né? A dificuldade de levar um plano de vida que poderia ser melhor. Então, pensar bem a esse respeito, né? Agora, se a escolha for de abstinência, é a escolha daquela pessoa. Da pessoa, né? Mas que a gente não fique na briga. Com se certeza. deve ser com abstinência ou não deve ser com abstinência. Deve ser É o seguro. ideal, né? A abstinência seria o ideal. Seria, E algumas adolescentes até não querem, não têm relação cedo, relação sexual, e esperam, aproveitam o máximo aquela fase do ser criança, do ser adolescente. Mas outras, infelizmente, começam uma vida sexual mais cedo. E a gente precisa prevenir as complicações dessa vida sexual. Até fazer parte de um grupo, né? Ai, a minha amiga começou, também tem que entrar, também tem que experimentar. Mas que isso. esse começo seja também muito de conversa com os pais. Isso. Né? Conversa com o professor, tira as dúvidas. Cada um, que nem disse a vereadora Paula, sabe escolher, toma a decisão que desejar. Acho que o adolescente, por mais que ainda não tenha uma maturidade tão acentuada, ele sabe já decidir. Decida junto, conversa com a mãe, conversa com o pai. Às vezes a gente diz assim, meus pais não falam muito disso, mas será que não é o momento também do adolescente começar a falar? Às vezes os pais não falam por conta da criação, ou às vezes por receio, puxa, eu vou estar estimulando meu filho. Não, mas se meu filho chegar devagar, conversar com os pais, talvez seja ali esse planejamento de vida. Se falar isso, vai estar incentivando, e às vezes é o contrário, né? Vai estar protegendo. Lembrei de um outro, esse receio, essa sensação de estar estimulando, a gente tem nitidamente na campanha da vacina do HPV, né? Que teve porque isso as também. meninas adolescentes, né, a partir dos 9, elas já precisam fazer. Mas não é para estimular, é para evitar. Porque na primeira, a gente tem mais de 100 tipos de vírus do HPV. Na primeira relação sexual, elas já podem contrair algum tipo de vírus. Então, por isso que se preconiza que se faça a partir dos 9, dos 9 aos 12, para elas já estarem prevenidas antes de ter a primeira relação. Não é para estar estimulando. Claro. E muitos pais acabam não levando porque acham que vão estimular ou porque vai dar alguma reação. E a gente tem dados que mostram o contrário, que realmente previne e não há reação. É proteção. Ótimo. Gente, acabamos o tempo, infelizmente. Né? Acho que teria muito o que falar, mas eu acredito que trouxemos um pouco da nossa realidade, principalmente aqui da cidade de Caxias do Sul. E você que está nos assistindo, muito obrigada pela companhia. Meninas, obrigada por terem vindo, por compartilharem com nós. Né? E você que quiser contribuir de alguma forma, pode mandar um e-mail para o rp@camaracaxias.rs.gov.br. Esperamos vocês para os próximos programas. Um abraço e até lá!